Olá pessoal, eu sou a Nina e bem-vindos ao canal Budismo de Cada Dia. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre a diferença entre o budismo de Nichiren e o budismo Zen. E por que eu vou fazer esse vídeo? Porque assim, quando eu falo que sou budista, né, rola aquela confusãozinha, né? As pessoas que não são da religião, que nunca tiveram contato assim com o budismo, né? É normal as pessoas vêm perguntar para você que templo você vai, se você medita com algum monge, não sei o quê. É normal, né? E eu também passei por isso. Antes de entrar no budismo também eu pensava que era isso, tal, né? E fiquei muito surpresa quando na primeira reunião que eu fui, tipo, era tudo diferente, né? Porque eu sou do budismo de Nichiren, né? Então é totalmente diferente do que o pessoal tá acostumado, né? E assim, esse vídeo é mais para mostrar para as pessoas, né, a diferença de um budismo para o outro, né? Porque o budismo em si, ele não tem uma tradição só, né? Ele tem várias tradições. Ele tem a mesma filosofia, mas cada um com um jeitinho, né, de fazer acontecer. Eu ia até falar sobre o budismo tibetano, mas o vídeo ia ficar bem extenso e eu ia me atrapalhar toda, porque eu já me atrapalho já naturalmente, então se eu botasse do budismo tibetano, eu ia me atrapalhar tudo e o vídeo ia ficar muito confuso. Então, hoje eu só vou falar da diferença do budismo Zen para o budismo de Nichiren, tá? Do tibetano vai ficar para outra hora. Mas antes de começar, eu quero pedir que você se inscreva no canal, deixe seu joinha, tá? Dá aquele incentivo, aquela força. E também eu quero pedir, assim, tipo, você que é do budismo Zen e estiver vendo esse vídeo, se eu falar alguma coisa errada, né, vocês podem me corrigir nos comentários, tá bom? Eu vou ler o comentário de vocês, eu fixo pro pessoal ver. Eu não tenho problema nenhum e até bom também que eu aprendo, né? Eu aprendo também com os meus erros. Então fiquem à vontade, tá? Se quiser botar alguma opinião também ou falar alguma coisa que eu não falei aqui também, pode ficar à vontade, vocês, tá bom? Então, antes de começar a falar, né, sobre a diferença de um e outro, eu tenho que explicar o porquê que tem tradições diferentes, né? Porque assim, quando o Buda Sakyamuni ele largou a vida de príncipe dele, né, para ficar no meio dos pobres, né, no meio dos doentes, para buscar saber o porquê de tanto sofrimento, por que as pessoas sofrem e tal. Ele deixou muitos ensinamentos, né? Ele deixou muita palavra dele, né? Muita filosofia dele e e tudo que ele deixou, né? Que ele disseminou para as pessoas se espalhou pelos continentes, né? Então foi cada um para um canto, né? Foi para o Japão, foi para a China, os ensinamentos, né? Foi para o Vietnã, foi para um monte de lugar. E aí, nesses lugares, cada um teve um fundador de um tipo de budismo, né? Um mestre, né? Digamos, né? Cada lugarzinho teve seu mestre. Então, teve o fundador do budismo Zen, teve o fundador do budismo de Nichiren, cada um com suas tradições, só que com a mesma filosofia, tá? Então eu vou começar aqui falando sobre os fundadores. Eu vou começar pelo fundador do budismo Zen, que é o Eihen Dogen. E quem foi o Dogen? O Eihei Dogen, ele foi um monge japonês e o fundador da escola Soto do budismo Zen no Japão. Ele é uma figura proeminente na história do Zen japonês e é conhecido por seus escritos filosóficos e por estabelecer práticas distintas na tradição Soto Zen. E o Dogen, ele nasceu em Kyoto, no Japão, e começou sua busca espiritual muito jovem. Ele viajou para a China em busca de ensinamentos zen autênticos e estudou com o mestre chinês Rudin. E após retornar ao Japão, o Dogen estabeleceu o mosteiro Eiheiji, uma das principais instituições da escola Soto. E enquanto isso, né, porque o Eihen, ele nasceu em 1200, né, ele nasceu na mesma época que o Nichiren Daishonin. E assim, né, quem foi Nichiren Daishonin?
O Nichiren Daishonin, ele foi um monge japonês do século XIII e ele foi o fundador do budismo de Nichiren, tá? Então aí já temos a diferença. E ele passou a maior parte de sua vida buscando a verdadeira essência do budismo e dedicou-se a disseminar seus ensinamentos. E aos 32 anos, em 1253, o Nichiren alcançou uma profunda compreensão dos ensinamentos do Sutra de Lótus. E ele acreditava que o Sutra representava a verdadeira essência do budismo e continha a promessa de iluminação para todos os seres humanos. E o Nichiren enfatizou a prática da recitação do mantra Nam-myoho Renge-kyo como meio principal para atingir a iluminação. Né? Então, no budismo de Nichiren, o fundador é o Nichiren Daishonin. Na do Zen já vem o Dogen, tá? Essa é a diferença, os fundadores, os que começaram, né? Dizem, né, que o Nichiren meditou na montanha junto com o Dogen, né? Eles trocaram conhecimento e tal, né? Mas aí eu não sei, né, gente? Mas aí é eu que tô falando, mas não é verdade absoluta, tá? Mas essa é a primeira diferença, os fundadores. Agora a gente vai falar da prática. A prática no budismo Zen tem a prática Zazen. E durante o Zazen, essa prática, os praticantes eles sentam em uma postura estável, geralmente almofadas no chão, focando na respiração e tentando alcançar uma mente tranquila e alerta. Então, tipo, eles meio que sentam no chão em cima de uma almofada, cruzam as pernas, eles colocam a mão assim em formato de O, né? De bolinha, assim, e eles meditam em silêncio. Né? Eles meditam em silêncio, fica lá meditando por o tempo que eles acharem necessário. Tá? Já no de Nichiren, a gente tem a prática do Daimoku. E a recitação do Daimoku, que é o mantra Nam-myoho Renge-kyo, envolve um processo relativamente simples, mas é feito com intenção e concentração. O praticante se senta em uma cadeira ou em algum lugar confortável junto de suas mãos em forma de oração e de frente ao Gohonzo, que é o pergaminho sagrado, recitamos o Nam-myoho Renge-kyo diversas vezes pelo tempo que achar necessário. Então, aí a gente já vê a diferença, entendeu? Porque o Daimoku a gente reza normalmente sentado na cadeira, né, diferente do budismo Zen. Não que seja errado também, tipo, recitar o Daimoku sentado no chão. Dizem, né, teve gente que já me falou que teve uma época que fazia isso, né, que era sentada no chão. Mas assim, até desde o momento que eu entrei pro budismo de Nichiren até hoje, foi só na cadeira, tá, gente? Então a gente senta na cadeira, de frente ao oratório, né? Que a gente tem um oratório, a gente tem o Gohonzo, né? A gente tem a frutinha que a gente oferece pro Gohonzo, tem as plantinhas, tem incenso, né? Então aí a gente já vê a diferença na prática, tá? E agora eu vou falar dos ensinamentos. No budismo Zen, tem uma coisa que eu acho muito top, né? Eu vou falar assim, já é uma coisa muito top, que eu olhei assim e falei, nossa, que legal, né? Que eles chamam de koans. E o que são os koans? Os koans, eles são enigmas, anedotas paradoxais ou declarações enigmáticas utilizadas no treinamento Zen no budismo. Esses elementos são projetados para provocar uma resposta intuitiva e não intelectual, buscando transcender a lógica convencional e levar o praticante a um insight direto sobre a natureza da realidade da mente. E a prática dos koans é uma tradição importante no Zen budismo, uma escola que enfatiza a experiência direta da iluminação sobre a compreensão intelectual. E os praticantes do Zen, como monges e leigos, recebem koans específicos de seus mestres como parte de seu treinamento. E cada koan é projetado para desafiar a mente lógica e analítica, buscando levar o praticante a uma compreensão mais profunda da natureza da mente e da realidade. Vou dar um exemplo aqui para vocês de um koan, tá? O koan ele começa assim. Quando um jovem estudante zen visitou um mestre após outro, ele então foi até Dokuon de Shokoku.
Desejando mostrar o quanto já sabia, ele disse vaidoso: a mente Buda e os seres sencientes, além de tudo, não existem. A verdadeira natureza dos fenômenos é vazia. Não há realização nenhuma da ilusão, nenhum sábio, nenhuma mediocridade. Não há o dar e tampouco nada a receber. Dokuan, que estava fumando pacientemente, nada disse. Subitamente ele acertou Yamaoka na cabeça com seu longo cachimbo de bambu. Isso fez o jovem ficar muito irritado, gritando insultos. Se nada existe, perguntou o calmo Dokuan, de onde veio toda essa sua raiva? Né? Então, assim, é uma história que eles contam que faz você refletir, faz você interpretar. Qual é a sua interpretação sobre isso? O que você acha dessa história? O que essa história quer dizer pra você? Sabe? Qual é a lição que você tem que tirar dessa história? Então, isso que eu gostei muito do Kuan, porque tem essa interpretação, né? Você faz a sua interpretação e você reflete sobre aquilo que você está interpretando. Você pensa sobre aquilo, você analisa aquilo que você está pensando sobre a história, né? E isso é muito legal. Eu gostei muito, assim, né? Dessa coisa do Kuan. Já no budismo de Nichiren não tem Kuan, né? A gente não usa Kuan. A gente tem as palavras de incentivo e temos os relatos, né? E o que são as palavras de incentivo? São as palavras que o mestre, os nossos mestres, né, dão para nós, né? E quem seriam os nossos mestres, né? Os 3 presidentes da Soka Gakkai, né? Que depois eu vou falar para vocês, né? Que tem o Tsunezaburo Makiguchi, o Josei Toda e o Daisaku Ikeda. E tem também as palavras do Nichiren Daishonin, né? Lógico, né? E assim, muitas vezes em reunião do budismo de Nichiren, se usa muito, bastante, muito mesmo, as palavras de incentivo de Daisaku Ikeda, né, que foi o 3º presidente da Soka Gakkai, que faleceu recentemente, né? E assim, ele foi um cara muito top, né? Ele foi um cara muito top, dizer pra vocês, né? E ele deixou um monte de palavras de incentivo para nós. E a gente sempre usa as palavras de incentivo dele o tempo inteiro, o tempo inteiro. Vou deixar aqui para vocês um exemplo, então, de um dos incentivos que ele deixou aqui, tá? O incentivo é assim: seja como for, a grandiosa revolução humana de uma única pessoa irá um dia impulsionar a mudança total do destino de um país e, além disso, será capaz de transformar o destino de toda a humanidade. Certo? Então, assim, esse foi um dos incentivos que o Dr. Daisaku Ikeda trouxe para nós, tá? E é muito normal, assim, a gente ir para as reuniões, né, do budismo de Nichiren e ouvir palavras de incentivo do Ikeda, né? Sempre alguém falando alguma frase dele, né? Alguém falando alguma palavra dele, alguma coisa que ele disse, tá? E também tem os relatos, né? E o que são os relatos? São, assim, toda reunião, toda palestra, né? Tem sempre alguém que conta o relato, que é você contar a sua história de algum problema que você estava passando, de alguma coisa difícil que você estava passando, e que ao fazer o Daimoku mudou, sabe? Eu vou dar aqui então, vou fazer aqui então um exemplo de um relato, eu vou falar um relato que aconteceu, certo? Vai ser um relato rápido, algo que aconteceu, né? Comigo, né? Comigo assim, entre aspas, aconteceu com um animalzinho, mas eu vou falar aqui para vocês rapidinho. E aí, quando o canal estiver com mais inscrito, com bastante inscrito, aí eu trago um relato melhor para vocês, né? Com mais detalhe e tal. Então, assim, o relato que eu tenho para falar a vocês é assim. Em 2015, quando eu entrei pro budismo, né? Tinha feito uns meses que eu tinha entrado, né? E eu comecei a trabalhar numa clínica veterinária, né? Eu comecei a trabalhar na área de banho-tosa. Até hoje eu trabalho no banho-tosa, né? Mas eu tinha começado na área de banho-tosa, então eu trabalhava dando banho nos bichinhos, né? E aí tinha um cachorro chamado Joey, um Shih Tzu, que ele era muito, muito, muito bonzinho mesmo. Ele era bem bonzinho. E esse cachorro, né, chegou um momento que ele começou a ficar muito ruim. Ele ficou, tipo, muito doente. Muito, muito, muito doente.
E aí o doutor fez exame de sangue nele, né? Deu soro nele, deixou ele internado, ele não tava conseguindo nem ficar em pé direito, tadinho, né? E aí o doutor falou pra mim que tava desconfiado que ele tava com um tumor, né? E que talvez ele não ia resistir, que talvez ele ia morrer, né? E assim, aquilo me tocou muito, né? O cachorro ficou lá de internação, né, tal. E aquilo me tocou porque o cachorro era muito bonzinho, né? Era um amor de cachorro. E aí eu cheguei em casa e fiz Daimoku pro bichinho ficar bem. Ele tinha 5 anos de idade, não tinha nenhum porquê de ir embora tão cedo, né? Aí eu fiz Daimoku pra melhora do cachorro, né? Eu fiz, fui lá, determinei, ele vai ficar bom, ele vai ficar bom, ele vai ficar bom. Aí chegou no dia seguinte, quando o doutor levantou, né, o negócio quando ele abriu, né, a loja, né, levantou a porta assim, a gente ouviu um barulho de latido, né, a gente ouviu o latido. E aí o doutor olhou assim e falou, é o Joey? Aí a tosadora que tava comigo falou, ué, o Joey tá latindo? Será que é ele? Aí todo mundo entrou pra dentro da loja. Quando todo mundo entrou pra dentro da loja e viu, o cachorro tava, tipo, sentado abanando o rabo. E aí o doutor foi ver os exames dele de novo, viu que o cachorro não tinha tumor, né? Eu não sei até hoje que o cachorro teve, né? Que o cachorro ficou muito ruim. Mas assim, o cachorro não tava com tumor, o cachorro melhorou bastante, o cachorro ficou tranquilo, né? E assim, o Daimoku conseguiu salvar a vida do cachorro, digamos, né? Mas assim, existem vários relatos, né? Tem sempre, toda reunião tem sempre um relato de alguém que estava passando por uma situação e com muita determinação e Daimoku conseguiu mudar, ou que alguém estava doente, ou um bichinho estava doente, né? Que nem no caso que eu fiz para um cachorrinho, né? E conseguiu mudar, entendeu? Então a gente faz muito isso, certo? Ou é palavra de incentivo ou é relato, tá? Agora a gente vai falar sobre o momento presente e as metas de dedicação. Porque assim, quando no budismo Zen, quando eles fazem a prática, né, do Zazen, qual é a intenção? A intenção deles é ter a atenção plena e a consciência do momento presente, tá? Eles têm um foco no aqui e agora. O foco deles é silenciar os pensamentos, né? Silenciar os pensamentos, não se preocupar com o futuro, não se preocupar com o passado, porque o que importa durante a prática é o aqui e o agora, o presente, o exato momento do presente. Tá? E essa daí é uma prática, né? É uma prática assim. Eu acho top. Dizer pra vocês, eu acho top, né? É uma prática para manter a cabeça sempre tranquila e serena, né? E no budismo de Nichiren, não que a gente não faça isso, né? De silenciar os pensamentos e tal, mas no budismo de Nichiren, durante a recitação do Daimoku, a gente se concentra totalmente no som, né? Que a gente faz na minha Horenge, que é diferente do Zen, que eles não fazem som, a gente faz, né? E a gente presta atenção no significado do mantra, né? Que é o Sutra de Lotus. E quando a gente faz o Daimoku, né, a gente tem o objetivo de criar uma profunda conexão espiritual com a lei mística da vida. E, além dessa conexão, nós, né, a gente recita o Daimoku para atingir metas, né, para superar os desafios, para alcançar objetivos. Que nem eu falei para vocês, o meu relato, né, que o cachorro ficou bom porque eu sentei na frente do Daimoku e falei, ele não vai morrer, ele vai ficar vivo, ele vai ficar bem. E eu fiz Daimoku e o cachorro ficou bem. Então a gente faz Daimoku para isso, para a gente transformar. Na intenção da gente transformar, na intenção da gente conseguir. Não, eu vou conseguir passar na prova. Não, eu vou conseguir ganhar aquilo que eu quero. Eu vou batalhar e eu vou fazer Daimoku para ou você olha assim e fala, não, eu vou fazer Daimoku para ter cura, para curar de uma doença, para curar a doença de alguém, para fazer o bem. É sempre assim, com objetivo. A gente faz Daimoku com objetivo, tá? Essa é a diferença. Enquanto no budismo Zen eles silenciam o pensamento, nós leva o pensamento para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente está no foco.
tá? Agora, para a última diferença, né, que eu vou falar aqui para vocês, é sobre as escolas. No budismo Zen tem a escola Soto e a escola Rinzai. E a escola Soto, ela coloca uma forte ênfase na prática de meditação silenciosa, que é o Zazen. E os praticantes sentam-se em postura meditativa, focando na respiração e na simples observação da mente. Muitas vezes a escola enfatiza uma abordagem gradual para a iluminação, enfocando a prática constante e a integração da iluminação na vida cotidiana. Já a escola Rinzai, ela enfatiza a prática da meditação com koans, como meio de atingir a iluminação. Os praticantes trabalham com o mestre Zen para resolver koans específicos. E os praticantes da Rinzai frequentemente trabalham intensamente com seus mestres para resolver koans, utilizando esses enigmas paradoxais como ferramentas para transcender o pensamento dualístico. No budismo de Nichiren tem a escola Soka Gakkai, que nem eu falei para vocês, né, da Soka Gakkai, que eu falei que ia falar, vou falar. A Soka Gakkai ela é uma organização fundada em 1930 por Tsunezaburo Makiguchi e Josei Toda. A Soka Gakkai Internacional, né, que é a SGI, é a ramificação internacional da organização e é uma das maiores e mais influentes organizações budistas do mundo, como membros em muitos países. E a Soka Gakkai se originou como uma sociedade educacional e pedagógica no Japão, mas ao longo do tempo, sob a liderança do Josei Toda e da Isaku Ikeda, ela evoluiu para se tornar uma organização religiosa e cultural como um foco central no budismo de Nichiren. E a escola, ela enfatiza a busca pela felicidade e realização pessoal nesse mundo, encorajando os membros e aplicando os ensinamentos budistas em sua vida cotidiana para superar desafios e contribuir para a sociedade, tá? Então é isso, pessoas. O vídeo acaba por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, né? E é que nem eu falei, eu volto a repetir se eu falei alguma coisa errada do budismo Zen, ou até mesmo do budismo de Nichiren, vocês podem me corrigir, tá? Podem falar o ponto de vista de vocês, que eu vou ler, eu vou dar atenção, tá? Que eu tô aqui também para aprender, tá, gente? Então, agradeço muito a atenção de vocês. Tenham um bom fim de ano, um ótimo ano para vocês também. Se inscreva no canal, dê o joinha de vocês, compartilhem o vídeo com seus amigos, com seu shakubuku, com o seu amigo budista, certo? E muita luz nos nossos caminhos, né, pessoal? Então, eu agradeço muito e muito obrigada. Tchau!